Irmãos queridos, e nós estamos expondo o livro de Provérbios, o sábio Salomão, Provérbios capítulo 11, hoje os versos de 1 a 14. Provérbios 11, de 1 a 14. Irmãos, nós estamos numa parte do livro que tem um estilo das antíteses. Então, nós veremos claramente: o homem bom recebe o bem e o homem mau recebe o mal. Os versos de 1 a 3, por favor, leiamos os versos de 1 a 3. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos a sua mesma falsidade. Muito bem. A balança enganosa, irmãos, balança desonesta. Deus detesta desonestidade. Se nós formos a Miqueias, o que Deus espera de ti? Então, Miqueias vai dizer: poderia eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Deus está dizendo em hipótese alguma. E Deus não está dizendo isso para outras pessoas, mas Ele está dizendo isso para o povo dele, para aqueles que hoje se dizem cristãos. Eu não aceito desonestidade, porque é terrível quando você vê alguém que se diz cristão tendo uma vida de desonestidade. No verso de número 2, em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A soberba, irmãos, o orgulho, foi o primeiro pecado, o pecado que derrubou Satanás. Satanás quis ser igual a Deus, e a semente foi colocada no coração do homem. Mas não foi bem assim que Deus disse, não, porque no dia que vocês comerem, vocês se tornarão tal qual Deus. Irmãos, a raiz da palavra orgulho significa ferver, atropelar, significa uma atitude de comportamento esmagadoramente arrogante. E na hora que eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de uma frase extremamente arrogante. Vocês já ouviram alguém dizer assim: eu não preciso de ninguém? Essa é uma das frases mais arrogantes que eu conheço. Não preciso de ninguém. E esse termo do orgulho aqui é usado para os homens orgulhosos, os reis orgulhosos, os falsos profetas, o povo de Deus que desviou, os assassinos. Muito bem, voltando ao livro de Miqueias, num paralelo, 6:8, ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus requer de nós. Ande humildemente com o seu Deus. E esse espírito de humildade é ensinável. Antes de tudo, irmãos, ele é ensinado para que nós compareçamos diante de Deus com essa atitude humilde. No verso 3, a integridade dos retos. José, o Senhor Jesus, Paulo, todos os servos eram guiados pela integridade, refletindo o Pai. Fomos ensinados hoje aqui, na Escola Bíblica Dominical, que nós devemos nos transformar em pequenos cristos ao longo da nossa caminhada cristã. E esse é o objetivo da nossa salvação, sermos transformados. Não adianta você dizer, sou cristão, se não houve uma conversão, uma transformação de vida. Então, queridos, a integridade é requerida daqueles que se dizem cristãos. Mas nós temos dois modos vivendes. Por favor, os versos de 4 a 10. Leiamos. As riquezas de nada aproveitam,
morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Então nós vemos aqui dois modos viventes, do justo e do perverso. Mas quando o justo morre e quando o perverso morre, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Muito bem, irmãos. O terceiro ato de divisão dessa perícope está nos versos 11 a 14. Vamos ler juntos? Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo, faltoso de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros. Irmãos, no verso de número 11, a influência social para o bem ou para o mal está em perspectiva. Literalmente, quem calunia ou destrói com palavras em contraste com o silêncio dos sábios. Irmãos, nós não temos que falar. Alguém por aí está dizendo isso o tempo inteiro. Fale, você tem que falar, fale. Mas na anatomia humana, Deus nos construiu com 2 ouvidos e uma boca. Então, você deve falar a metade do que você ouve, para início de conversa. E depois, se você não tem o que falar, é preferível que se cale. No verso de número 13, quem muito fala, retrata alguém que é mercador de escândalo, que fala palavras intencionalmente destinadas a prejudicar, no lugar de um mero discurso não pensado. Muitos conselhos. Irmãos, nós conhecemos pessoas que falam sem pensar. E já dizia a vovó, quem fala demais, todo mundo sabe, né? Muito bem. Como em 15:22, 20:18 e 24:6, a boa decisão é tomada com múltiplos conselheiros sábios, muitos conselhos. Quanto mais crucial a decisão, mais apropriada será a sabedoria corporativa. Irmãos, hoje nós temos colegiado, nós temos grupos de trabalho, as empresas estão fazendo aquilo que as Escrituras mandam. É extraordinário tomar decisão em colegiado. Aqui nós chamamos decisão em concílio. Na multidão de conselhos reside a sabedoria. Às vezes eu vou fazer uma compra, né? E estou fazendo o orçamento. Não, pastor, leva logo. Eu digo assim, eu não posso levar, eu tenho que submeter ao conselho. As pessoas ficam olhando assim, porque é normal, né, que o pastor, num sistema episcopal, ele pague e tal. Aqui não, irmãos. Aqui eu sou mais um voto no meio de todos os presbíteros e pastores. Isso me dá uma tranquilidade imensa. A decisão é nossa. Muito bom. Irmãos, vamos esmiuçar aqui. Deus detesta a desonestidade. A balança enganosa é, portanto, citada em 11:1, 16:10 e 20:10. Deus está falando 3 vezes o número perfeito, o quanto Ele quer que o seu povo seja íntegro. A palavra bem, para descrever peso, é literalmente uma pedra perfeita. O que seria essa pedra perfeita? Nessa época, irmãos, os pesos eram feitos de pedra, pedra que ia sendo polida, e se colocava, então, um peso de 1 quilo perfeito de um lado e os grãos até dar peso do outro. A maioria da meninada não sabe o que eu estou falando, dessas balanças, né, de pesar quando vinha aquela concha dentro do saco de cereal, que você colocava num saco e pesava na balança. Mas a figura bíblica é essa. Então, o Deus que é justo e perfeito, Ele quer que se dê pelo que é cobrado aquilo que se foi pago. Nada mais e nada menos, só isso.
Sabe quando o Senhor diz que nossa palavra deve ser só sim, sim e não, não? A nossa palavra deve ser sim, sim e não, não no peso, naquilo que foi combinado. Nós combinamos? Então, pague-se por aquilo que foi combinado, nem mais e nem menos. Deus é a verdade. Nós ouvimos aqui na escola dominical, Deus é a verdade. E andar na clareza é andar na verdade, só a verdade. Porque o pai da mentira é o diabo, e tudo que é mentira é mal. Se nós vendemos algo e entregamos outro, se nós estamos contando vantagem e aumentando, é mentira. Se nós estamos falando nas costas de alguém, é mentira. É algo que não deveria ser falado, então. Queridos, vocês sabem como é que Deus reconhece o que é mal? Deus reconhece mal por contraste. Deus é a essência do que é bom. Tudo aquilo que é mal está fora de Deus. Então, o contraste, Deus é santo, santo, santo. O que está fora dele não serve. Eu vou insistir em algo aqui, irmãos. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Mas quando a Escritura diz que Deus conheceu, é muito mais do que dizer, como nós dizemos, eu conheço fulano. Quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu, Ele estabeleceu conosco uma relação de intimidade, uma relação de amor. Deus, na eternidade, se tornou pai da nossa casa, progenitor da nossa vida. E Ele fez isso com o objetivo de nos colocar num molde, e o molde é Cristo Jesus. Deus nos predestinou, então, irmãos, mais do que ser um homem da Palestina com os traços físicos, Deus nos predestinou para termos o caráter parametrizado por Cristo Jesus. Aí sim, Ele nos justificou e nos glorificou. Essa é a ação bendita do Pai Eterno. Bonito, né? Mas o quanto eu estou consoante a isso? O quanto o censo passa lá em casa e diz assim, religião, sou cristão. Mas o quanto, como cristão, eu estou sendo moldado ao caráter de Cristo, que detesta a desonestidade. Irmãos, no verso de número 2, fala de soberba, né? Mais uma vez o orgulho. O pecado nunca anda sozinho. Um homem nunca é derrubado por um pecado só. Mas o diabo vai pegando o sujeito numa trama. E quando você vê alguém orgulhoso, você verá uma grande queda. O verso de número 3 vai falar sobre essa integridade. Quem está sendo moldado a Cristo, porque foi destinado para ser humilde, nada mais, nada menos, ele deve buscar ser íntegro. Antíteses, irmãos, o cristão é íntegro e é abençoado. O não cristão é mentiroso e é amaldiçoado. Como é que é Isaías 1, 19 e 20? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Mas se não quiserdes e fordes rebeldes, sereis devorados, porque a boca do Senhor... Diga no seu coração, Senhor, eu sou um cristão, mas eu estou precisando de integridade. Irmãos, eu preciso, assim, com todo carinho, né? A Soninha não está aqui de novo, mas é aquela canelada assim, com todo carinho. Alguém vai dizer, poxa, pastor, mas eu não tenho falado mentira. Eu não... Meu irmão, o WhatsApp, tudo que chega, você pega de primeira assim, pá! A quantidade de fake news que nós estamos espalhando por aí afora, e está saindo cada coisa, irmãos, nós não podemos repassar informações, irmãos, se não soubermos que são verídicas. Nosso irmão, comandante Rodrigo, postou no grupo da nossa igreja sobre parar de passar fake news com relação à escola, irmãos.
virou uma coisa terrível. Os pais proibindo criança de ir para a escola, por quê? Porque está vindo notícia de todo lado falsa, não, hoje vão matar não sei quantos ali. Isso é mentira. Você sabe de onde veio? Não, pastor, não sei. Então, por favor, não repasse o que você não sabe que é verdade. Para o cristão, a honestidade não é a melhor política, é a única. J. Blanchard. Thomas Fuller vai dizer assim: honestidade é uma joia preciosa, porém muito fora de moda. O segundo ponto, irmãos, integridade, nós tratamos os dois caminhos. Por favor, de novo, os versos 4 e 5. 11, 4 e 5. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade, a justiça aclara o caminho do justo e a perversidade obscurece o caminho de tropeço. Nenhum pecado traz proveito no dia da ira, pelo contrário. Sabe, queridos, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo continue falando, porque o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e ele fala. A questão é o quanto a igreja está ouvindo o Espírito falar. Romanos 8,14, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós ouvimos falar de meio de graça, ouvimos sobre o batismo e acabamos de batizar o Danielzinho. Meio de graça, irmãos. Meio de graça é usado por Deus para fortalecimento da igreja. A Santa Ceia é aonde o cristão encosta e Deus abastece o tanque para nós continuarmos caminhando. Mas o que o inimigo das nossas almas faz? Você tem uma decepção, você ficou triste, está passando por algum problema, a primeira coisa é: não vou à igreja mais não. Estou com problema. Mas é o contrário. Se você está com problema, venha à presença de Deus. Ah, mas eu estou com pecado, então venha e trate do seu pecado, se arrependa e continue a vida, porque brasa fora do braseiro vai apagar. Irmãos, eu não faço ideia, então, quais são as formas como que Deus pode falar com o seu povo, sinceramente. Mas eu tenho certeza que Deus fala com o seu povo pela iluminação do Santo Espírito na sua palavra. O descortinador da palavra é o Espírito. Sem o Espírito Santo, você não consegue entender nada da Bíblia. E se você meditar nas Escrituras de dia e de noite, diz o Salmo 1, esse homem é bem-sucedido em tudo. Muito bem, há dois caminhos. O quanto você diria que você tem sido, como cristão, dirigido pelo Santo Espírito de Deus? O quanto você tem ouvido Deus na sua santa palavra? O quanto você tem deixado de fazer alguma coisa porque Deus diz assim: não vá por aqui, essa é a minha palavra. No verso de número 7, irmão, morre o perverso e morre o justo. Você morreria em paz para encontrar com o seu Criador? Você é um justo justificado? Irmãos, às vezes alguém me para a porta e falou assim, fala comigo: pastor, hoje o senhor apelou, hein? O senhor falou da morte como uma necessidade urgente de decisão. Vocês têm acompanhado os jornais, a quantidade de jovens morrendo? A promessa do vôlei mundial, uma moça de 18 anos. Agora cedo abri lá na notícia, uma cantora sertaneja com 30 anos morreu essa madrugada num acidente de trânsito. E você vai vendo pessoas notórias, pessoas anônimas, jovens e velhos, que estão partindo, irmãos. Nós estamos vendo a quantidade de doenças que tinham ido embora, voltarem de uma forma. Essa semana estive com a minha esposa 2 dias no hospital, lotado de dengue e chikungunya. Nós estamos vendo algumas coisas. Então existem 2 caminhos. Prepara-te para encontrar com o teu Criador, porque
você está na fila, hein? Você tem o seu número, você só não sabe qual é, hein? Terceiro e último ponto, a língua maldita e os bons conselhos. Verso de número 9. Vamos ler, irmãos. 9. O ímpio com a boca... Sua boca tem feito bem ou mal? Boca, entenda-se, dedo também, né? É. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos ela é derribada. Irmãos, por favor, verso de número 11. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos... O que cai com a boca, irmãos? Por uma boca? A cidade inteira. A cidade inteira cai com a boca maldita. Vocês acham que uma igreja não cai com a boca maldita, irmãos? Vocês acham que não cai um lar por causa de boca maldita? Ah, mas eu acho que eu vi. Nós estamos vivendo, de fato, a aldeia global que Frank McLuhan disse que existiria. Hoje, nós vivemos uma aldeia global. O sujeito escorregou do outro lado do mundo, 15 segundos depois, tem vídeo postado na internet. Está todo mundo ligado. Na semana que eu escrevia esse sermão, um banco norte-americano quebrou, irmãos, por causa de boataria. Vocês lembram disso? Há poucos dias agora. Então, o que subsiste a boato infernal? Povo de Deus, por favor, mestre Irão, um sábio que andou pela terra, ele deixou 3 peneiras. Antes de você abrir a boca, passe pelas 3 peneiras. A primeira das peneiras é, você tem certeza que é verdade? 95% de toda a conversinha vai embora. A segunda peneira diz o seguinte, é necessário mesmo passar para frente? Se for verdade, muito bem, é necessário passar para frente? E a terceira peneira, ela diz o seguinte, se fosse com você, você gostaria que fosse para frente? Acabou, irmãos, acabou. Vou insistir, pessoas com problemas sexuais, bêbados, drogados, são preferidos da igreja para poder dizer assim, esse aí não é salvo não. Mas o linguarudo está sendo coado pela igreja. E na linha de pecados mortais, que devem ser transformados e mudados, está a língua. Bom, irmãos, alguns ouvirão esses conselhos e outros não. Sabe como é que eu me sinto às vezes, irmãos? Isaías 6, 8 e 9 diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede e vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham a eles a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se convertam e sejam salvos. Irmãos, é um negócio interessante. Algumas pessoas que vivem perto, né? Eu abro mais o coração e Provérbios tem sido um negócio terrível, né? Acabou a sessão de adultério agora, mas eu vinha falando de adultério há 1 ano em Provérbios. E aí o pregador chega diante de Deus e diz assim, Senhor, mas eu vou pregar de novo sobre esse assunto? Aí o Espírito vem e diz assim, você vai pregar sobre o que eu estou mandando ou sobre o que você quer? Porque na igreja reformada, irmãos, nós temos o costume de pregar sequencial e expositivo num livro. Então não tem jeito de eu pregar carapuça para ninguém. O sermão está pronto, tem 3, 4, 5 meses. Irmãos,
Nunca a palavra de Deus volta vazia. Se Deus está tratando agora com a língua, tem algo a ser acertado. Aí, domingo passado, eu dei carona para uma irmã depois do culto, Aí ela falou assim: pastor, o senhor falou que o sermão foi escrito há mais de 4 meses, mas de vez em quando eu fico achando que o senhor está mandando indireta para mim. Não, irmãos, não estou mandando indireta para ninguém, irmãos. É o texto santo e só isso, irmãos. Irmãos queridos, quando nós abrimos a boca para falar de alguém, é como um monte de penas do alto da Serra da Piedade. Você vai chegar lá com um saco de penas, você vai fazer assim, vá! Cata tudo depois. Sabe quando é que você vai conseguir catar tudo? Nunca. Depois de uma língua ferina contra alguém, nunca mais se acerta. Quero concluir, irmãos. Miqueias 6:11. Poderia eu inocentar as balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Irmãos, nós somos cristãos. Chegamos no tempo que Rui Barbosa disse: o homem honesto terá vergonha de se dizer honesto. Se no meu trabalho, na sexta-feira, irmãos, eu levanto, Casteluba, vamos para o bar, vamos fazer um happy hour. Eu digo assim, eu vou para casa ver minha esposa. Olha o camisolão e outras coisas que eu não posso falar aqui do púlpito. Chegou o tempo em que nós temos vergonha de nos dizermos honestos, irmãos. E nós vamos passar por chacota, mas as Sagradas Escrituras estão dizendo que Deus não tem prazer na desonestidade. Escolha a quem você vai servir, ou a Deus ou ao inferno. Nós éramos Jacós, usurpadores, mas nós fomos convertidos em Israéis, príncipes de Deus. Façamos, pois, justiça ao nome que recebemos pela conversão em Cristo Jesus, custe o que custar, fale a verdade, porque Deus te honrará. Sofonias 1:18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Irmãos, nos últimos dias, dinheiro e posse não adianta nada para livrar ninguém, mas contará como nós temos utilizado isso. Verso 2, por favor. Vamos ler o verso 2? Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas os humildes... O 14, por favor. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros... Alguém pode ter pensado assim, puxa vida, o pastor esqueceu o 14. Lembra da vovó de novo, irmãos? Lembra da vovó? A vovó falava assim, ou você ouve conselho, todo mundo sabe. Vocês já pegaram um adolescente? Não precisa falar nada comigo não, pai, eu sei. Aí você olha para o indivíduo e fala assim, só muda endereço, viu, irmãos? Só muda endereço. Mas hoje, as Sagradas Escrituras estão tratando com o nosso coração. Seja você criança, adolescente, adulto, jovem, idoso, você está pronto a ouvir conselho? A soberba, eu sei. Irmãos, eu estou aprendendo tanto, irmãos. Primeiro que o mundo está sendo dominado pelas mulheres. Você liga o Waze do carro, a mulher começa a falar com você, vire para cá, vire para lá, é uma tristeza. E, irmãos, todas as vezes que eu ligo aquele dispositivo, aparece um caminho novo para poder chegar num lugar mais rápido e livre de trânsito, que eu estou aprendendo. Agora, se eu falasse assim, eu não preciso de Waze, aí a mulher do meu lado fica só esperando, aí você roda uns 40 minutos, aí depois... Você fala assim, nós estamos perdidos. Aí ela olha para você,
Só muda o endereço também. Nós estamos dispostos a ouvir, irmãos. Nós estamos dispostos a ouvir. Quem fez o culto doméstico hoje, leu sobre a humildade de Cristo. Sendo Deus, ele não ousou com usurpação ser tratado como o próprio Deus. Todos aqueles que nos visitam hoje vão ganhar um devocional à porta, o diácono pode pegar. Não tem custo, irmãos. Essa igreja não vende nada. Então, você vai levar para casa o devocional, para que em família você medite com a sua esposa todo dia de manhã cedo. Faça isso e me cobre se não vai ser abençoador. E a nossa devocional de hoje tratava sobre humildade. Irmãos, o assunto não é novo, não. A novidade vai ser o seguinte: se você ouvir e colocar em prática. Tem um monte de gente procurando novidade para tudo quanto é lado. Não, você vai procurar novidade no seu coração, a transformação da nossa vida. Ouça. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Reverendo Ricardo.